Irmão, nós precisamos ler João 8, do verso 31 até o verso de número 47, tá bom? Do verso 31 em diante. Vamos pensar já de antemão que nós somos o novo Israel de Deus. E como antigamente tinha alguém da linha de Israel que era filho do demônio, pode ser também que no novo Israel de novo hoje tem alguém também que pensa da mesma forma, tá bom? Então vamos aprender com Jesus Cristo esta história, do 31 ao verso 47 de João 8. Vamos orar. Pai Celeste, nós somos graças ao Teu nome por estarmos em Tua casa, pelo que já cantamos, pelo que já lemos, pelo que agora ouviremos. As nossas crianças estarão ouvindo também a Tua palavra na sua linguagem própria. Ó Deus, que elas sejam edificadas, que elas compreendam a mensagem do Senhor, e que nós também, ó Deus, como servos e servas do Senhor, possamos ouvir a Tua voz, colocá-la em evidência. Ó Deus, a palavra que vem do Teu coração para o nosso coração, que vem da mente do Senhor para a nossa própria mente, e que, ó Deus, não nos deixemos levar pela emoção, mas pela razão da Tua palavra. Fala ao nosso coração, porque precisamos ouvir a Tua voz, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e deixa a Bíblia aberta em João no capítulo 8. Irmão, João 8 tem uma história que é bem interessante e está fervendo em nossos dias. Por exemplo, já tem aí para 9 dias que você só veio falar na faixa de Gaza e também em Israel. E aí aqueles absurdos que estão acontecendo lá. E de repente você vê aquela cena de um monte de gente correndo com feridos para tentar salvá-los e ao mesmo tempo jogando bomba nos que estão bem. Então tem alguma coisa que não bate, porque corre para curar os que estão machucados e ao mesmo tempo chove bomba de ambos os lados em cima dos que estão sãos. E aí alguém aí começa agora a profecia que não acaba mais, declaração especialista, que eu não sabia como tem tanto especialista em guerra, tanto especialista em Israel, tanta gente falando tanta asneira, tanta besteira, tanta bobagem. E aí os cristãos também começam a ficar abalados, porque começam a pensar, será que é o fim do mundo agora? Será que o que vai acontecer com a nação de Israel? E será que a nação de Israel ainda é a menina dos olhos de Deus? Será que por ser judeus são todos salvos, são todos filhos do Deus Altíssimo? Será que são todos eles dependentes e são fiéis ao seu Deus? Porque é em nome de Deus que se mata, em nome de Deus que acontece tantas coisas. Então começa uma guerra de informação, uma guerra de palavras que vai e que volta, e alguns cristãos começam a ter uma linha que defende muito bem que Israel continua sendo o povo de Deus e que Jesus Cristo virá para Israel, em Israel. E aí quando você lê toda a Bíblia, você começa a descobrir algumas coisas, que Israel como nação falhou. No plano de Deus ele não falha, porque a Bíblia diz que dele veio os patriarcas dos judeus, vieram os profetas, e vieram as leis, e vieram o próprio Cristo, veio o próprio Cristo. Então olha, os patriarcas, as promessas, os profetas, as leis e o próprio Cristo também veio da descendência ou da linhagem dos judeus. Mas Israel como povo exclusivo ou escolhido de Deus, para levar o nome de Deus às outras nações, Israel falhou, e falhou feio. E nós vamos citar alguns textos que depois você pode ler em casa, pode acompanhar em casa, mas fique atento para você não perder aprendendo com Jesus Cristo aqui em João 8. Primeiro que essa discussão séria está acontecendo no templo. Jesus Cristo se apresenta como Filho de Deus, os judeus se apresentam como filhos de Abraão, e aí Jesus Cristo disse assim: não, eu conheço meu Pai, vocês não conhecem o Pai de vocês. E aí Cristo vai dizer: vocês fazem as obras e os pensamentos do Pai de vocês. E eles estão achando que Cristo está falando de Abraão. De repente Cristo vai falar claramente: vocês são filhos do diabo. Olha só, é uma discussão dentro do templo. Tem lá Cristo, tem um grupo de fariseus e tem os judeus. Se você ler no capítulo 8, você descobre que eles estão dentro do templo.
e Jesus Cristo está perto do gasofilácio. Então começa uma discussão, uma conversa séria, eles achando que eram salvos por tradição, eram filhos de Abraão, e por causa disso tinham muitos direitos. E aí de repente Cristo usa 2 vezes a expressão o eu sou, a mesma expressão que Deus se apresenta a Moisés. Isso você encontra no verso de número 24 e depois no verso 28. Cristo disse eu sou, e ele disse: olha, há 2 que dão testemunho de mim. Disse: o Pai também dá testemunho. Se vocês precisam de testemunhos, então nós temos testemunhas. E aí essa peleja dos judeus com Cristo, ele vai dizer claramente no verso, por exemplo, 41: vós fazeis as obras do vosso pai. E eles ficam pensando que pai, de novo no verso 42, se fosse de Deus, se vocês fossem de Deus, de fato faria as obras do pai. O verso de número 44 de novo: vós sois do diabo, que é vosso pai. Então ele vai declarando isso. E por que isso acontece? Efésios capítulo 2, que você leu, na leitura responsiva, diz que estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele diz: pela graça nós fomos salvos. Ele diz: por natureza éramos filhos da ira, como também os demais, e fazíamos naturalmente as obras do inimigo. E aí ele vai descrevendo isso. E aí a gente precisa voltar os olhos para o Velho Testamento para chegar no capítulo 8. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 4, verso 26, diz que a Sete nasceu-lhe um filho chamado Enos, e com o Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Aí você encontra em seguida a história de que Enoque andava com Deus, Deus o tomou para si. Aí você tem a história do Noé, diz que Noé era um homem íntegro, temente a Deus, entre os seus contemporâneos, e que se desviava do mal. E aí você sabe a história toda de Noé. Depois do dilúvio, você encontra Deus chamando a Abraão, e ele disse: olha, vai e ser tu uma bênção. E aí você tem o Isaac, aí você tem o Jacó, e aí você vai tendo uma linhagem de pessoas firmes, vão chegar no Egito. E aí tem lá o Moisés, a história do resgate, e aí você vai caminhando em direção a grande libertação, depois daquela caminhada, a providência de Deus. Mas o povo que não acreditava muito, de repente faz-se o templo, e você chega em 2 Crônicas capítulo 7, só de ovelhas e bois foram mortos quantos animais? Você lembra? Você devia saber. No ato de sacrifício, onde Deus se manifesta para rei Salomão, e ele disse: olha, meus olhos estarão fitos nesse templo, as orações que forem feitas nesse lugar. Se eu cerrar os céus, ou se não mal chuva, ou se o sol vier demais, e se vier praga, mas se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, então eu ouvirei dos céus e perdoarei, sararei a sua terra. Nessas profecias Israel falhou. De ovelhas e bois foram mortos naquele dia 120 mil animais, e foi muito mais do que isso. Foi um grande sacrifício, uma grande festa. E aí o povo está feliz, porque a glória do Senhor se manifesta, Israel está feliz. É um templo agora de adoração ao Senhor. Antes eles vinham do tabernáculo, e agora vem o templo. Aí de repente Deus vai falar o seguinte: olha, se um dia vocês se desviarem, e aí se esse templo será destruído, e alguém passar e perguntar por que esse templo foi destruído, a resposta será: porque deixamos o Senhor, deixamos de buscar o Senhor, deixamos de adorar o Senhor. Então Israel ali se perde. Tanto é que logo depois de Salomão já veio outros reis que não entenderam ao chamado do Senhor. Depois você vai encontrar reis de Israel que sacrificam o próprio filho a Deus Moloque, e aí Israel é levado cativo para a Babilônia, fica lá 70 anos, volta para Israel, a grande volta com Neemias, Esdras, Zorobabel, reconstrói o templo, passa o tempo, é destruído de novo. E então o povo se perde, aí o povo se mistura, e aí o povo sai cada um numa direção. E mais tarde, Isaías capítulo 1, a Bíblia diz que
Deus dizendo: eu criei filhos e eles me abandonaram. Eu criei filhos e eles me viraram as costas. O jumento conhece o seu dono, o boi conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel se esqueceu de mim. Israel virou as costas para Deus, então se perde. E mais tarde então vem da linhagem dos judeus, veio Maria, aí o Cristo nasce, aí ele diz que é na plenitude dos tempos, e aí você vai ler todo o Romanos, e aí você descobre que nem todos que são de Israel são de fato israelitas, nem todos que são descendentes de Abraão, circuncidados segundo a carne, é de fato o novo Israel de Deus. Mas a Bíblia fala de uma plenitude do Israel, ou de Israel. Ele diz que aqueles que Deus usou de misericórdia. E aí hoje os cristãos de todo o mundo é o chamado novo Israel de Deus. Então os judeus não têm mais privilégio como se fosse povo de Deus. Aí você diz: mas eles são ruins de guerra. Sim, nasceram, cresceram e viveram até hoje em pé de guerra. Eles aprenderam estratégia de guerra com o próprio Deus. Veja a história do tabernáculo. Como é que Deus mandou que eles se acampassem? Era 12 tribos, era os levitas no meio e Judá, mais 2 e meia, ou seja, para onde eles se movimentassem, a arca estava protegida, era conforme a ordem de Deus. Eles se perderam nisso, tanto que a arca foi tomada. E há um perigo hoje para o novo Israel de Deus se perder também nas suas falácias, nos seus puxadinhos, nas suas ideias, e de repente, cadê a Bíblia? Cadê o povo da Bíblia? Estamos no meio da reforma, e o analfabetismo bíblico entre os crentes é extremamente grande, e aí alguns poderiam se escandalizar com essa conversa de Jesus Cristo com os judeus, para dizer: vocês judeus são filhos do diabo, coisas que ninguém ousa falar hoje. Está na Bíblia, João 8. E ele disse: não, nós somos filhos de Abraão. Eu disse: não, não é. Por quê? Porque Deus coloca-os como pessoas que perderam o contato da aliança com Deus, se perderam na história, literalmente se esqueceram do Senhor, abandonaram o Senhor, viraram as costas para o Senhor, mas gostavam de adorar, gostavam de cantar. A Bíblia diz, os profetas disseram: olha, Deus abomina as festas de vocês. Quem requereu só pisares na casa do Senhor? Ele disse: vocês tendo o que há de melhor, trazem para o sacrifício ou de oferta ao Senhor o que há de pior. E o profeta menor vai dizer: apresenta ao teu governador, vê se ele aceita. Porque ele disse: misericórdia quero e não sacrifício. Ele disse: apresente a Deus o que há melhor, porque Deus abomina o pior. E aí Deus vai chamar de Israel de nação adúltera. Por quê? Porque caminhou em direção à idolatria. Isso é um adultério espiritual. Esqueceram do Senhor, abandonaram o Senhor, trocaram o Senhor. A Bíblia diz lá em João capítulo 1 verso 10, principalmente ali 10, 11 e 12, que o Cristo veio para os seus, para os judeus, e os seus não reconheceram. E aí nós somos incluídos quando ele diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então em todo Romanos é uma inclusão de gente, mas Israel se perde. Romanos capítulo 1, 16 e 17, não vamos citar todos, mas ele diz o seguinte: ele veio porque Cristo é o poder para salvar todo, tanto o judeu como o grego ou o gentio, povos de qualquer nação. Ou seja, Cristo não tem acepção, porque de todas as nações, de todos os povos serão salvos. No entanto, isso não é de nenhuma forma a salvação universal, mas ele está dizendo que ele não tem a acepção, mas ele usou de misericórdia com quem ele quis. A Bíblia diz que Deus a rejeitou Jacó, no entanto ele amou Esaú, e ele disse: antes mesmo deles terem feito bem ou mal, não depende de quem quer, mas de usar Deus de misericórdia. Vai lá para Efésios 2, ele diz que de ambos fez um. Ele veio e evangelizou paz, e produziu paz aos que estavam longe e também aos que estavam perto. De novo, dizendo que tanto judeu como gentio formam agora um novo povo em Cristo.
2 Pedro 2,9, ele diz também que antes vocês que não eram povo, ele disse: agora sois povo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então os judeus hoje têm algum privilégio? Tem, porque eles aprenderam. E alguém diz: mas eles já ganharam tantos prêmios. Sem dúvida, povo inteligente, sim, povo que conquistou muitas coisas, sim, mas hoje é um povo que se esqueceu de Deus. E aí ele caminha cada vez mais para um espaço longe do Senhor, e aí ele se torna o povo exclusivo de Deus, quando ele vem de Abraão, e ele vai caminhando nas suas gerações, mas ao momento em que eles se esquecem de Deus, a Bíblia vai dizer que esse povo se tornou um povo naturalmente, ou seja, eles se esqueceram de Deus, porque eles passaram a sacrificar até as crianças, que Deus não mandou, e esqueceram os mandamentos do Senhor. Mas Deus disse assim: tem importância? Tem, porque os patriarcas são de lá, os profetas são de lá, as promessas são de lá, a aliança veio de lá. No entanto, Cristo faz uma nova aliança, agora não mais nas obras, não mais no sacrifício, mas em Cristo. E aí ele diz: olha, de ambos os povos, seja judeus e gentios, agora é formado um novo povo em Cristo. E a igreja de todos os tempos, ela se torna agora o novo Israel de Deus. Aí ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, inclusive dos judeus. Temos missionários lá, temos missionárias lá. Eu tenho falado com irmãos que estão lá, estão trabalhando, evangelizando tanto quanto aqui, porque o Cristo veio e eles não reconheceram. E agora essa discussão aqui em João 8, depois você pode ler em casa, que eles não sabiam quem era o Cristo, não sabiam quem era o Pai de Cristo, eles não sabiam de onde Cristo tinha se manifestado, para onde Cristo estava indo. E aí Jesus Cristo fala que eles eram filhos do diabo. É pesado essa expressão, mas você vai para Efésios 2, e todos que não entenderam ainda a história de salvação, inclusive nós éramos assim, que diz que éramos filhos das trevas, como também os demais. E aí você pega Efésios 2, verso 12, e diz que antes de conhecer Cristo, e diz: estávamos sem promessas, sem aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. Verso 19 de Efésios 2, diz: mas agora não sois mais peregrinos, nem estrangeiros, mas sois da família de Deus. Então ser cristão hoje é ser da família de Deus, e Deus só tem uma família no mundo. Quem é a família de Deus no mundo? Você, eu, nós. E aí a gente fica tão preocupado assim: Senhor, os que não creram. E Deus fala assim: o problema seu com eles é só evangelizá-los, só isso. Mas centenas de milhares de pessoas dizem que não é assim. Mas eu continuo crendo na Bíblia, e a Bíblia diz que é assim. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, por ser só de uma linhagem, não faz salvo. Cristo está dizendo aqui, João 8, que eles eram filhos do demônio, como também os demais, diz Efésios capítulo 2. Então é preciso ser evangelizados, irão para o céu da mesma forma, mas é só mais um estado, e com certeza eles vão ganhar com quem lutarem, tem armas poderosas. Aprenderam isso com a própria estratégia de Deus. É só ler toda a caminhada dentro do deserto, depois como que Deus agiu, e Deus permitiu que eles perdessem várias batalhas, inclusive para Nabopolassar, tendo Nabucodonosor como grande general do exército da Babilônia, e Deus permitiu em outras situações, e outras não permitiu. Então o futuro a história que nós estamos vendo hoje, ou dessa realidade, depende de Deus. O que cabe ao cristão? Orar, descansar no Senhor. Nós acabamos de cantar: Maranata, vem Senhor Jesus Cristo, não temerei. Então prossiga, firme e inabalável no Senhor, mas todos os dias temos as nossas guerras internas, e guerra às vezes com amigos e irmãos em Cristo. E aí é preciso permanecer firme e inabalável no Senhor. Familiares ou no dia a dia, tem as lutas, as dificuldades, as pelejas. No entanto, a Bíblia diz: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então é preciso acalmar o coração e prosseguir para não desistir.
das lutas que são, ou das guerras que são travadas todos os dias, todos os segmentos, mas lá estão correndo com os feridos e ferindo e matando mais, tentando salvar um que está ferido e matando o que está sã. É coisa que não dá muito para compreender isso, mas é a realidade do ser humano. O ser humano sem Deus, ele caminha nessa direção, e a Bíblia diz: olha, vós sois de Deus. Então todo o capítulo 8, a discussão é dentro de um templo, é dentro de a suposta igreja que nós chamamos. E aí Cristo resume essa história toda para dizer no verso 47 algo interessante. Ele diz: olha, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Está falando isso para os judeus. Ele disse: são filhos do diabo, não são filhos de Abraão da fé, porque se fosse teriam permanecido. E agora ele diz: olha, quem é de Deus vai ouvir a palavra de Deus. E ele disse: vocês não ouvem, porque não são de Deus. É assustador, mas o Cristo está colocando em pé de igualdade com aqueles todos que não creem em Cristo, não esperavam em Cristo, não são salvos pela graça de Deus, mas estão esperando ainda a graça e a misericórdia e a bondade de Deus, e precisam ser evangelizados. Que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia daquele povo, mas eles precisam também entender a promessa de Cristo, que é cumprida em Cristo, e a volta dele está sendo prometida na Bíblia, é prometida, e só subirão os que creem. Quem não crê está condenado. O judeu não é salvo por herança, não é salvo por ser judeu, não é salvo porque por supostamente ser da descendência de Abraão. O judeu precisa crer tanto quanto o resto dos povos. Efésios 2, João 2,12, e diz que veio para os seus, verso 10 até o 12, mas principalmente o 12, para lhe dizer o seguinte: mas Deus lhes o direito de serem filhos de Deus, todos quanto creram. Isso inclui eu e você. Se você não crer, procure buscar a Deus em espírito e em verdade, e creia, porque Jesus Cristo está voltando, como nós cantamos: Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar em pé, vamos orar. Pai Celeste, nós queremos adorar o Teu nome mais uma vez, e continuar adorando em espírito e em verdade, e que esta realidade, ó Deus, seja sempre presente, patente em cada coração, para que não sejamos arrastados, ó Deus, por qualquer vento de doutrina, como também os judeus se perderam na história da fé, que a igreja contemporânea, o novo Israel de Deus, também não se perca, ó Deus, nesses dias que são maus, mas que a Tua igreja, o novo Israel de Deus, permaneça sempre firme e inabalável no Senhor, não negociando, ó Deus, as suas convicções, principalmente a Sua palavra, como regra de fé e prática. Sustenta e abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. E assim, ó Deus, que a Tua graça excelsa e soberana, e a presença de Cristo, nosso Senhor e Salvador, a paz do Teu Santo Espírito, permaneça conosco, novo Israel de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.